trazer para os irmãos uma reflexão, né, de desenvolvimento, de jornada. A vida cristã ela é uma jornada. A vida cristã ela não é simplesmente algo que você se converte e a partir desse momento você não cresce mais, você não amadurece. Pelo contrário, né, a vida cristã é uma jornada de transformações. Então, eu queria incentivar os irmãos a entrarem nessa jornada, tá? Então, desde março até agora, em agosto, nós estivemos juntos aqui vendo doutrina. Então, a gente passou a trabalhar o que é o homem, quem é Deus, o que é Trindade, né? O que é justificação, o que é expiação. Então a gente, durante todo esse tempo, a gente passou estudando doutrina, tá? E doutrina é um ensino, é um estudo, né? Só que a vida do cristão não é só de doutrina. A vida do cristão também é de prática, tá? A gente não pode viver só de teorias, mas devemos viver com práticas também. Então tem teoria e tem prática. Amém? E aí, para a gente refletir um pouquinho sobre isso hoje, eu queria só diminuir um pouco aqui o microfone. Eu tô com o microfoninho aqui, né? Mas eu queria refletir com vocês sobre o que é ser cristão, antes de a gente entrar no caminho do cristão. Amém? Vamos orar para a gente começar? Pai, queremos te agradecer por mais esse momento aqui juntos, podendo estudar a tua palavra, que hoje o teu Santo Espírito venha sobre as nossas vidas, abrir os nossos olhos, que sejamos convencidos sobre a tua vontade, convencidos sobre a tua jornada. Queremos pedir inspiração do Espírito Santo nesse momento. Desejamos que sejamos edificados, consolados, que possamos ter uma mudança de mente, que de fato os nossos olhos sejam abertos à realidade da tua vontade. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, eu estive na terça-feira na casa do irmão Joel e eu comentei com eles ali, né, sobre as intenções que nós temos de crescer, se desenvolver em uma vida cristã, tá? E parece que a gente chega num momento que a gente já conhece, que a gente sabe, e isso é muito ruim para nós. Essa falta de consciência que precisamos aprender, nos desenvolver e amadurecer, faz com que a gente fique estagnado e a gente não cresce mais, tá? Então eu queria refletir hoje com os irmãos sobre o que é ser cristão. E aí eu queria a interação de vocês nessa reflexão. Quando alguém se converte, quando alguém aceita Jesus, quando alguém recebe Jesus como seu Senhor e Salvador, o que acontece depois? Como essa pessoa ela deve viver quando ela se converte, quando ela aceita Jesus? O que vocês acham? Deve viver conforme a palavra de Deus? Sim. Quem mais? Sair falando de Jesus para todo mundo.
E aí, gente? Viver com a palavra é bem difícil. Devemos tentar, né? Tentar viver com uma palavra. Porque a gente às vezes não consegue, mas a gente tem que se esforçar. Aceitei Jesus, e agora? Como eu vivo minha vida? Olha só. Antes de Jesus, é como se a gente estivesse andando numa estrada. E nessa estrada, o destino é a condenação. Sem Cristo, nós andamos numa jornada onde o destino é a condenação. A partir do momento que eu recebo Cristo, eu tenho que sair dessa jornada. O que é um caminho, gente? Um caminho vai definir de forma prática as vozes que nós escutamos, tá? Aqui. Porque o que acontece? O caminho nada mais é do que um lugar que eu estou indo. Então tem vozes que estão falando para mim esse caminho. Estão comigo? As vozes que me levam para a condenação são as vozes da minha carne, não é isso? São vozes terrenas. O que o mundo fala? Ouça o seu coração. Aí, o que acontece? Se eu ouvir o meu coração, qual que é o meu destino? Condenação. Estão comigo? Então, as vozes que escutamos definem o nosso caminho. Mas além das vozes, o nosso caminho é marcado por nossas condutas. Estão comigo? Então, o caminho que me leva para a condenação são vozes que eu escuto, minhas condutas, e por último, as minhas influências. Vozes que escutamos, condutas que temos, influências que nós temos, nos conduzem ao caminho da condenação. Agora, quando eu me converto a Cristo, o que acontece aqui, gente? O que significa conversão? Mudar de direção. Muito bom. Então, quando eu me converto, eu mudo de... Então agora se faz um novo caminho. E esse novo caminho, quando eu me converto a Cristo, é um caminho que me leva para eternidade.
Estão comigo? Agora, se eu estou aqui nesse caminho e eu escuto falar de Cristo e eu preciso agora, e eu me converto, ou seja, eu entro em outro caminho, as vozes que eu escuto precisam, as minhas condutas precisam e as minhas influências precisam mudar. Agora, o que acontece aqui nesse caminho, gente? A pessoa vem, ela escuta a palavra, ela aceita Jesus e ela continua aqui. O que acontece? Se torna incoerente. Importante ser feliz. Então, aqui, gente, eu quero desenvolver com os irmãos assim uma reflexão, né? Vamos meditar um pouco sobre isso. Porque, e eu falo por mim, tá, gente? Parece que todos os dias nós tem vozes, tem condutas e tem influências em nós que parece que a gente continua nesse mesmo caminho e não nesse. Certo? Você sabia que tem um estudo? Vou abrir essa janela, né? João capítulo 3, 16 diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aqueles que estão em Cristo vão morrer? Vão. Morre. Então, nesse texto, Jesus não está falando de uma morte física. Perecer não significa uma morte física, mas significa uma morte de perecer. Perecer significa estragar, apodrecer. E aí, gente, existe no meio da teologia uma ideia, um ensino de que o inferno não é para sempre. Existe. Na questão mais tradicional, nós cremos, na tradição nós cremos que o inferno vai ser um lugar de tormento eterno. Tá? Só que lá na escatologia, no final de todas as coisas, não tem um espaço dizendo que vai ter pessoas sofrendo de maneira eterna. Não tem lá no final da escatologia. No final da escatologia diz que Satanás, os demônios, todos aqueles que não forem de Cristo, vão ser jogados no lago de fogo. Tá? E aí existe uma linha teológica que diz que o inferno não é eterno. Ele tem um tempo. Tá? Não estou dizendo que é assim, estou dizendo que existe uma linha teológica que pensa dessa forma. Tá? O ponto aqui é que um nos leva para condenação, e aí não importa se vai ser eterno ou não o inferno, o importa é que você vai estar no inferno. Hã? Então, eu não sei, eu não quero pagar para ver, né? Eu quero estar na eternidade com Deus. Amém? E aí o ponto que eu queria dizer para os irmãos é o seguinte: me parece que quando a gente se converte no meio da igreja, a gente não se preocupa com isso aqui. A gente não se preocupa se a gente está ouvindo a voz de Deus ou a voz do mundo.
a gente não se preocupa muito com as nossas condutas. E a gente não se preocupa muito com as nossas influências. Tá? Porque para nós, no evangelicalismo, o caminho agora é outro. E aí eu vou entrar no modo prático. A gente falou de teoria, doutrina, mas eu quero falar de modo prático. A gente começa a desenvolver um cristianismo onde nós precisamos fazer alguma coisa. Tá? Me parece que quando um cristão ele se converte nos dias de hoje, ele está mais preocupado com o que ele vai fazer para Deus. E esse pensamento ele não é um pensamento muito bíblico. Seguinte, hoje no cristianismo, a maioria, 99% das pessoas, quando se convertem, elas entram no novo caminho, só que a preocupação, a prioridade delas é agora o que eu devo fazer para Deus. O que eu vou fazer? Então eu tenho que trabalhar na igreja. Eu tenho que pregar. A pessoa ela começa a olhar e de alguma forma ela tenta fazer algo para Deus. Cultural. Sim. Sim. Eu não estou dizendo que não tem que fazer. Mas eu estou dizendo que isso não é a prioridade de um cristão. Não é uma prioridade. Um cristão, quando ele se converte a Cristo, a gente tem estudado isso já há algum tempo, ele deve se preocupar na sua fé, preocupar com o seu amor, e se preocupar com a esperança que ele tem. Isso é o que mais importa na vida de um cristão. Não que não precisa fazer, ele vai fazer, mas não é a prioridade. Você se preocupar mais com esse lado espiritual. O que você crê, como você tem amado os irmãos, e o que você está esperando. Porque não adianta você fazer, você não amar, você não crer, porque às vezes tem gente que faz uma coisa, mas nem crer, E aí o que acontece? A gente começa a se ocupar tanto, e essa ocupação hoje, as coisas funcionam assim na sociedade. Quanto mais ocupado você é, mais você se sente importante. Quanto menos ocupado você é, menos você se sente importante. Não é assim? Glória a Deus. Glória a Deus. Mas a Lorena, ela vai jantar, ela vai almoçar amanhã com a vice-presidente da empresa dela. E aí ela foi falar com essa VP, a gente chama de VP, né? Ela foi falar que queria conversar com a VP. Aí a VP falou assim, olha, ao invés de a gente se reunir assim para conversar, vamos almoçar juntos? Aí a Lorena, vamos. Aí a VP falou assim, fala com a minha secretária para ela marcar o horário na minha agenda do almoço. Pessoas importantes, geralmente as agendas delas são muito cheias. Tá? E aí a gente tem essa visão que dentro da igreja, quanto mais eu fazer coisa, mais importante eu sou. Quanto menos eu faço coisa, menos importante eu sou. Essa é uma percepção que nós temos, que eu tenho. Se eu estou muito sem fazer nada, parece que eu não sou tão importante assim. Mas quem diz isso é a sociedade. Tá? E aí o ponto, gente, eu não estou dizendo que a gente não tem que fazer nada. Temos que fazer. Mas existe uma prioridade na caminhada com Deus. Se a gente não percebe essa prioridade, a gente começa a fazer um monte de coisa
E a gente não se atenta no que verdadeiramente vai nos transformar. Vai fazer a gente amadurecer. Vai fazer a gente se desenvolver como cristão. E aí, gente, no século passado, se formou o que a gente chama de tradição pentecostal. Vocês já ouviram falar disso? E o pentecostalismo, ele trouxe muitas coisas boas. Mas uma das coisas que acabou ficando um pouco de lado é que quem se converte numa igreja pentecostal, ela vai para o culto querendo ter uma experiência com Deus. Não é assim? Quando eu era criança, tinha muitas pessoas que eram usadas, né? Não sei se era ou não, por Deus. Então as pessoas iam para a igreja e até hoje você vê pessoas procurando igreja para chegar lá e ter algum contato com Deus. Então, na nossa cabeça, no nosso inconsciente, na hora do culto, é a hora que Deus vai se revelar. É a hora que Deus vai falar comigo. Tem gente que pensa assim, e tem gente que vive assim. Deus revela para ele só no culto, porque durante a semana ele tem a sua vida. Vozes que ele está escutando, condutas que ele está fazendo e influências que ele tem que não é Deus. Então, não estão conseguindo compreender? Por isso que ele veio para a igreja, ele ouve a palavra, e às vezes uma palavra fala desses mistérios aí. E ele fala, nossa, Deus falou comigo. porque lá fora Ele não percebe, porque ele não está falando com Deus. Ele não está tendo relacionamento com Deus. Então, já viu aquele, hoje o culto foi forte, foi poderoso. Foi uma bênção. Por quê? Porque na nossa cabeça Deus vai se manifestar no culto. não é que Deus se manifesta. Não é só no culto. Tá? E eu quero dizer algo para vocês. Deus fala comigo muito mais durante a semana do que no culto. A caminhada cristã é isso, gente. O culto, ele não é o lugar que Deus fala com você de forma poderosa durante a semana, não. Não existe um relacionamento com Deus de liga e desliga. Ou você tem, de fato, um relacionamento com Deus, ou você não tem. E o que você está pegando nos domingos são migalhas. Então, quando a gente entra nessa jornada cristã, eu tive contato há 2 semanas atrás com pessoas diferentes de outras igrejas, e eles falando assim, gente, na minha igreja tem programação dia de segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, e eu tenho que estar em tudo. Por quê? Porque hoje as igrejas, elas estão fazendo muito, produzindo muito, mas de alguma forma você não está vendo santidade na nossa cidade. Cheio de igreja fazendo um monte de coisa. Então, não sei, aí é Deus que sabe. Mas o que eu queria dizer para os irmãos? Que quando a gente começa a ler as Escrituras, existe mais texto falando para a gente ouvir, mais texto para a gente se arrepender, mais texto para a gente olhar para Cristo, do que para fazer coisas. Existe muito mais texto. E aí a gente vive um cristianismo onde estamos fazendo, mas estamos caminhando no mesmo caminho da condenação. Por isso que carregar a cruz ela é diária. Por quê? Porque se não for diário, a gente volta para esse caminho. Por isso que nós precisamos receber um novo corpo. Porque somente o novo corpo vai conseguir caminhar de forma reta.
na eternidade. Agora, todos os dias, a nossa carne, ela vai fazer a gente voltar para esse caminho aqui, ó. Estão comigo aqui? Quem vai fazer a gente trilhar esse caminho aqui é o Espírito Santo, que é a voz que eu escuto, que vai me convencer das minhas condutas pecaminosas, que vai me influenciar. Por isso que o único pecado que não tem perdão é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Porque se o Espírito Santo está falando e você não está ouvindo, se o Espírito Santo está apontando as suas condutas e você não está se arrependendo, se você está sendo influenciado por outras coisas e não pelo Espírito Santo, você não está andando no caminho da eternidade, você está andando no caminho da condenação. Por isso que a porta é estreita, e quando o Evangelho é pregado de forma verdadeira, as pessoas tomam. Isso. Porque não querem entrar no caminho. O caminho estreito que Jesus vai falar é um caminho que você vai ter que escutar uma voz que você não vai querer fazer. Você vai ter que se arrepender e se humilhar das suas condutas. Esse é o caminho de morte. E aí, gente, a gente fala as pessoas, mas e eu? E nós? Então a reflexão é para nós, né? Será que eu estou escutando o Espírito Santo? Será que estou escutando Deus falar comigo? Será que eu tenho procurado o conselho de Deus? Será que eu tenho procurado as opiniões de Deus? Será que as minhas condutas, elas têm sido condutas onde eu peco, mas me arrependo? E quando eu me arrependo, eu deixo essas condutas? Será que eu tenho sentado na roda dos zombadores? E a gente já vai conversar sobre isso. O tema da nossa aula de hoje é o caminho dos justos. No momento que a gente se converte, isso aqui tem que ser deixado para trás, gente. Essa conversa não é para novo convertido. Essa conversa ela é diária. Essa conversa é todos os dias. Isso aqui, gente, tem feito muitos cristãos se enganarem, achando que porque fazem algo, estão agradando a Deus. Sendo que nas Escrituras tem muito mais caminhos dos justos do que caminhos de condenação. Tem muito mais